estamos aqui para dar continuidade a esse nosso programa, o SEAV, Rumo ao Mundo de Regeneração. Então, nesse nosso programa, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós vamos então buscar hoje um assunto muito importante. Vamos falar hoje sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo, é o livro que mais cópia tem. E o que nós vamos falar hoje sobre a Bíblia é, para o Espiritismo, a Bíblia é a palavra de Deus? Essa questão é muito importante, porque o Espiritismo ele conversa sobre o Espiritismo com qualquer pessoa. Mas uma coisa que dificulta muito esse diálogo é exatamente isso. É que, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse tipo de discussão ele faz com que algumas coisas fiquem difíceis de serem explicadas. Bem, vamos então primeiro entender o que é a Bíblia. A Bíblia, então, é um termo derivado de uma palavra grega e que significa, na realidade, papiro, significa pergaminho, significa livro. Então, a Bíblia, quando nós falamos na Bíblia, nós estamos falando de um amontoado de livros, estamos falando de uma biblioteca, estamos falando de vários livros, como nós estamos, então, nos referindo à Bíblia. Então, esse conceito é importante para que a gente possa chegar ao nosso objetivo. Então, na visão da doutrina espírita, a Bíblia, ela traz a primeira revelação do cristianismo, como nós colocamos isso em programas anteriores. Já falamos que originalmente ela vem do hebraico, do aramaico, e ela foi traduzida para o latim. Isso aí lá no século V, a pedido do Papa Domêncio, a São Jerônimo, que fez então, que juntou o que poderia, o que achou, o que encontrou, e fez então a Vulgata Latina. Bom, os 5 livros iniciais da Bíblia, que constituem o Pentateuco mosaico, ele se refere à formação e organização do povo judeu. Aquela missão de Moisés de tirar aquele povo judeu do Egito e trazer para a Terra Prometida, e levar a Terra Prometida, que seria então Canaã. Bom, alguns historiadores dizem que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, até porque lá consta que ele, inclusive a morte dele é registrada, então consta isso. Mas isso não vem ao caso para nós nesse momento. A expressão, então, a palavra de Deus é de origem judaica. E a gente entende que ela foi herdada pelo cristianismo visando o quê? Ela foi visando dar uma autoridade à igreja. Uma palavra de Deus. Então, assim, se impunha determinadas coisas sendo a palavra de Deus. A Bíblia não pode ser para o espírita a palavra de Deus, a gente vai então tentar explicar, tentar mostrar o porquê que não consideramos a Bíblia como a palavra de Deus, porque é um livro escrito pelo homem, como todos os outros livros escritos pelos homens. Então, nós somos pessoas falhas. Então, o que a gente entende? Principalmente a Bíblia é um conjunto de livros, e que encontramos de tudo. Tem tudo na Bíblia, desde regras simplórias dos judeus primitivos da época, até lendas e tradições do povo hebreu. E também heranças dos egípcios e da Babilônia. Então, olha só, quando a gente fala que a Bíblia é cheia de regras, de lendas, de tradições, de heranças, só isso já faz com que a gente que busca uma fé raciocinada e buscar qual é a realidade de cada item. Então, ler as coisas com muita cautela, entender o que é isso, de onde vem isso, isso é útil para nós agora ou foi útil para aquele povo, para aquele momento. O Espiritismo ensina a encarar a Bíblia como um marco da evolução, não é rejeitar, nós não rejeitamos a Bíblia, nós utilizamos a Bíblia, esse Antigo Testamento, o Velho Testamento, nós utilizamos isso, mas nós observamos eles como um marco
um marco da evolução religiosa na Terra, o início de tudo. A coisa começou a ser escrita, começou a ser vista, mas a gente não encara a Bíblia como um bezerro de ouro, como um objeto que nós temos que adorar, que nós temos que ver que ali está a pura verdade. Nós utilizamos ele com a nossa fé raciocinada. A obra codificada por Kardec, ela nos dá um roteiro seguro para a gente entender o que a gente deve aceitar, o que vem realmente de Deus, o que vem da soberania, do amor de Deus. Isso é muito importante. Quando nós vamos lá em obras póstumas, né, é um compêndio, na realidade, são vários manuscritos que Kardec fez ao longo da sua trajetória na codificação do Espiritismo e que ele não publicou. Então, depois que ele desencarna, é pego todo esse material e selecionado, e então é feito a obra póstuma, tanto que ela é lançada após o seu desencarne. Mas lá na questão número 12, diz assim: o homem tem por guia, na pesquisa do desconhecido, os atributos de Deus. É claro que nós somos muito pequenininhos para entender e compreender os atributos de Deus, todos, mas alguma coisa nós entendemos, alguma coisa nós aceitamos. Essa alguma coisa que nós aceitamos não é a doutrina espírita simplesmente. Acredito eu que todas as pessoas que usam religar e que usam esse reencontro com Deus, eles acreditam que Deus tem algum desses atributos. Para a investigação, está lá de novo lá na obra apóstola, para a investigação dos mistérios que nos é permitido sondar por meio do raciocínio, há um critério certo, um guia infalível, os atributos de Deus. Desde que se admita que Deus é eterno, imutável, bom, que é infinito nas suas perfeições, toda doutrina ou teoria científica ou religiosa que tende a lhe tirar qualquer parcela de um só de seus atributos será necessariamente falsa, pois tende à negação da divindade mesma. Então, o que Kardec ele coloca para a gente aí? Se a gente acredita que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é bom e que Deus é perfeito, isso, assim, eterno de sempre, imutável, não muda, suas leis não mudam. É bom porque ele é um ser de amor. Ele é perfeito porque uma coisa perfeita não erra e acerta. Ele é perfeito. E acredito que as religiões, como estou falando, acreditam nisso. Se nós temos esse entendimento de Deus, que Deus é tudo isso aí e muito mais, né? Qualquer coisa que muda esse quadro, que dificulta o entendimento dessas verdades, o Espiritismo coloca para a gente, então, como uma coisa falsa. Assim, de acordo com os ensinamentos de Kardec, tudo quanto arranhar os conceitos de bondade, justiça e perfeição de Deus deve ser considerado falso. E é assim que a gente faz. Né? Paulo não disse que não deveis acreditar em tudo que disse os Espíritos, e nós procuramos fazer isso, nós procuramos entender o que é real naquilo ali. Partindo desse pressuposto, vamos ver algumas coisas que tem no Antigo Testamento que a gente tem que questionar bastante com relação a isso. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 6, lá está assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Bom, primeiro, como é que Deus, soberanamente justo e bom, imutável, vai se arrepender de alguma coisa? Como é que vai pesar o coração de Deus? Deus não conhece os nossos corações, não conhece os nossos sentimentos, não sabe nossa capacidade. Então, aí já é uma coisa para a gente questionar. Deus é infinito, ele é sábio. Deus não erra, não erra. Nós espíritas entendemos que não existe nem bala perdida, porque Deus não erra. Ninguém está passando por uma situação que não precise ou mereça passar. Então, nós entendemos que
não podemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus quando a gente vê alguma coisa dessa natureza. Está em Gênesis. Então, olha só, claro que não. Claro que não, claro que Deus é amor. Essa afirmação é falsa, segundo o nosso entendimento. Foi Deus que colocou, por que está ali? Bom, isso não interessa. Para a gente não interessa, interessa que nós vamos utilizar a luz da razão. Deus infinitamente justo daria ordem para acabar com o crime ou com o criminoso. O que a gente acha? Ah, tem que acabar com o crime. Então Deus é a favor da pena de morte? Deus é o dono da vida, é o dono de tudo. Como é que a gente pode entender? Mas a gente vai ver que Deus quer que nós acabemos com o crime, com a maldade, não com a pessoa que faz. A pessoa que faz, ela segundo o nosso entendimento, nada que Deus criou fica mal para sempre, fica nada, tudo vai chegar à perfeição. Então, quando a gente vai lá em Êxodo tem vários exemplos desse, mas lá no capítulo 21, no item 12, do item 12 ao item 16, eu coloquei só algumas coisas. Não vou ler aqui para não ficar muito cansativo. Quem ferir alguém que morra, ele também morrerá. Então, ferir alguém que morra, ele tem também, a pessoa vai, então, morrer. O que ferir seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Então, são conceitos, é claro que quem vê a Bíblia com a palavra de Deus, vai sempre procurar justificar essas palavras, vai sempre procurar dar uma interpretação a essas palavras diferente disso que a gente está vendo, diferente de como está literalmente escrita ali. Então, isso não pode ser palavra de Deus. Mais um exemplozinho só para a gente poder fechar. São vários exemplos, eu vou dando só 3 exemplos. Deus, na sua bondade infinita, seria capaz de eliminar alguém por blasfêmia? Falou uma besteira, Deus vai me castigar, meu Deus vai me castigar porque eu falei besteira. Então, olha só, pois essa descaridade, essa bárbara falta de amor está noticiada lá em Levítico, capítulo 24, lá no item 14, onde diz assim: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Então são coisas assim que a gente não consegue entender, que a gente vai ler isso e vai considerar essa palavra de Deus. Eu falei de 3, mas eu vou colocar mais um, para a gente, nós que somos pais e mães, entender. Deus e os filhos desobedientes. O que nos orienta com os nossos filhos desobedientes? Lá em Deuteronômio, no capítulo 21, do 18 ao 21, e esse aqui eu acho que eu vou até fazer questão de dar uma lida, porque é muito interessante isso, né? Olha o que está escrito em Deuteronômio. No 18, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e o castigando, ele lhe não der ouvidos, já castigou e o filho deu ouvido. Aí no 19, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. No 20, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. E aí no 21, arremata-se a voz de Deus. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Qual o objetivo disso? E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Quando a gente observa essas coisas, nós podemos considerar que isso é a palavra de Deus. E as pessoas que consideram isso a palavra de Deus, fazem isso? Bom, é claro, existe alguns, né, um muçulmano lá que corta a mão, mas assim, de uma forma geral, as pessoas que colocam a Bíblia como a palavra de Deus, fazem isso com seus filhos? Ou conseguem perceber que isso é uma forma que Moisés tinha de amedrontar para que aquelas pessoas rebeldes pudessem cumprir aquilo que ele tinha
a predestinação para fazer. Então, são essas coisas que a gente vai entender. Porque, assim, seria um desfiar quase infindável de passagens bíblicas. Existem muitas outras coisas onde o Senhor é visto matando, irando-se, ordenando sábado, e até mesmo impedindo que pessoas defeituosas contemplassem, entrassem no templo. Então, assim, isso é coisa desse Deus que nós cremos, de bondade, de amor, de justiça. Então, são essas coisas que faz com que nós, espíritas, não podemos compreender, não podemos aceitar de uma forma literal. Quando eu falo assim, é a palavra, eu estou falando que tudo que está ali é de ordem divina. Isso seria ato de amor, de justiça, ou de moralidade, esses entendimentos dessa forma, simplesmente pura assim? Certamente não. O que nos leva, segundo o ensinamento de Kardec, a ter essa fonte como completamente estranha aos preceitos, completamente estranha à moral de Deus, a que Jesus veio trazer para a gente ensinar realmente quem é esse Deus. E aí a gente vai para uma outra questão. O Espiritismo, ele nega o Evangelho? Nós negamos o Evangelho? Gente, negar o Evangelho é negar Jesus. Porque o Evangelho é a boa nova. O Evangelho é Jesus. Então, nós não temos como negar o Evangelho. O Evangelho não pertence propriamente da Bíblia, né? Que a gente fala desse Velho Testamento. É um outro livro, sabe? Com união de vários escritos sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. O Evangelho, né? Esse Novo Testamento, e como nós já colocamos, é a segunda revelação cristã, é Jesus trazendo que esse Deus que Moisés fala, que é um Deus vingativo, que é um Deus único, que é a proposta maior de Moisés, mas Jesus vem dizer que esse Deus, que é único, ele é de amor. Então, não podemos considerar que é algo errado. Só que a gente sabe que a Igreja Católica, as protestantes, essas igrejas, elas, na realidade, agregaram a Bíblia aos ensinos evangélicos. Então, hoje, quando você pega o dicionário, Bíblia Sagrada, vai chamar todo o ensinamento, vai falar que a Bíblia é tudo aquilo ali, né? E aí cria esse nome geral de Bíblia. Mas o Novo Testamento é algo diferente. Para que a gente possa encerrar essa nossa colocação de hoje, lá no livro Jesus, o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar algo interessante que ela fala com relação ao Novo Testamento. O legado por ele, Jesus deixado para a humanidade, porque nada escrevera, Jesus não escreveu nada, experimentou rudes alterações. Então, teve muitas alterações através dos tempos. A princípio, né, nós colocamos a dificuldade de ser traduzida corretamente, línguas com poucos dialetos, com poucas palavras, corretamente do hebraico, havendo passado para o grego e, posteriormente, para o latim. Olha a diferença, olha trazer uma coisa dessa natureza. Eu pego o livro dos Espíritos, por exemplo. Eu pego o livro dos Espíritos e dependendo de quem traduziu, ele veio só do francês. A gente vê coisa diferente, a gente vê a maneira de traduzir diferente. É certo que o corpo total, ele é a mesma coisa, quando a gente pega o total. Cada um pegou, traduziu e colocou da mesma forma. Mas, dependendo da tradução, você fica na dúvida. O que ele quer dizer com aquilo ali? E ele veio só do francês para o português. Agora, uma coisa que veio do hebraico, vai para o grego, para o latim, aí depois foi para onde? Não sei, para o inglês. Depois que chegou no português, como é que ele chega aqui para a gente? E ela continua assim, olha, que facultava muita obscuridade, tinha muita coisa escura, né, nos textos. Foi apresentada em diversos fragmentos e interpretações. Então, assim, pedacinhos, achava um pergaminho, achava uma coisa, ia pequenas, e que ficavam denominados como itálicos, não sabia exatamente o que era. Sucessivamente, mais uma complicação, os concílios, eles foram apresentados muitas alterações, cada concílio que a Igreja Católica tinha mudava alguma coisa, baseado em quê? Baseado na necessidade de quem estava ali, necessidade própria.
Então, muitas alterações, correções no que Jerônimo fez, interpretações, interpolações, faziam... Então, assim, que mutilaram, mudaram muitos conceitos do mestre. Isso gerou grande perturbação, o que realmente ficou, a fim de atenderem interesses próprios, interesses inconfessáveis de indivíduos, de grupos políticos, a política aí durante o largo período do Império Romano. Então, assim, Joana de Ângeles coloca, então, que tudo isso fez com que o que chegasse para a gente aqui foi com muitas alterações. Mas ela fala o seguinte, olha, permaneceu, no entanto, a essência dos seus ensinamentos. Então, a essência do ensinamento de Jesus permaneceu, que se encontram sintetizados no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente não perde. E a doutrina espírita, então, ela traz esse entendimento de uma forma lógica. Vamos buscar dessa maneira. Essa fé raciocinada que eu estou falando o tempo todo é a fé que permanece em constante contato conosco. Permanece em constante contato com a razão, porque a gente procura sempre uma busca mais ampla, assim, de argumentos, de questionamentos, então aceita a coisa pronta. A fé espírita é de ser uma fé em constante atualização, uma fé sempre renovada, sempre reconstruída, mas sempre com os princípios básicos do mestre. Só que muitos espíritas mesmo fazem determinada confusão, porque aí acredita que Kardec está ultrapassado, que alguns ensinamentos de alguns espíritos lá da codificação estão ultrapassados, e aí quer dar nomes diferentes, quer dar nomes, espiritismo progressista, espiritismo, ou seja, coloca o espiritismo diferente. Não é dessa maneira que a gente vai entender que a coisa vai realmente alterar, que vai realmente mudar. Porque, assim, Kardec coloca, está lá em Obras Póstumas isso também, que está também na Gênese, que nós, espíritas, vamos buscar a verdade. Se a ciência colocou um ponto em que está em desacordo com o espiritismo, a ciência colocou, comprovou isso, a gente vai ficar com a ciência. Então, a gente vai alterar esse ponto, a gente vai observar esse ponto. Kardec mesmo, muitas vezes, coloca em alguma coisa, mas ele percebe que, assim, bom, isso aqui, mas no futuro isso vai mudar. Não assim a essência, não a essência, mas assim a forma de se ver, a forma de se trabalhar determinadas coisas. Bem, então esse foi o nosso programa número 4. Estamos aqui de coração e mentes abertas. Qualquer dúvida, então, está lá no Telegram, é só você entrar lá e fazer o questionamento, fazer a pergunta, que nós vamos procurar da melhor forma possível, não da nossa cabeça, tirando dos ensinamentos dos livros, ensinamentos que a espiritualidade tem nos trazido para te responder da melhor forma possível. Que a paz de Deus permaneça em cada coração. Saúde e paz para todos.